irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é Levi Maia do canal Teologia Cristã. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fatos do livro de Apocalipse. Galera, não precisam ficar com medo, tá? Não precisam ficar desesperados. Quem é futurista, quem é idealista e quem é historicista e principalmente tendo essa ideia que o Apocalipse já aconteceu, as profecias ainda tendem a acontecer ou que já aconteceu de forma espiritual. Enfim, cada um tem sua interpretação sobre o livro de Apocalipse. A maioria das igrejas não pregam sobre isso. Enfim, mas vamos prosseguindo aqui. Alguns fatos que eu vou citar aqui, pessoal, é referente aos fontes que eu citei aqui, tá? Vamos para o primeiro fato. O livro de Apocalipse não é o fim do mundo, como muitos pensam. Mas Jesus vai voltar, isso é o fim. Não é o fim, é um novo recomeço para a história da humanidade. Quando Jesus voltar, ele vai recomeçar um novo céu e uma nova terra. Quem lê Apocalipse sabe o que eu estou falando, eu já li 2 vezes. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso também. Que quando Jesus voltar, ele não vai destruir a terra como muitos pensam. Ele não vai massacrar a terra. Ele vai criar um novo começo, uma nova perspectiva de vida. Ou seja, um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Isso é um fato até mesmo teológico que muitos teólogos aceitam sobre o livro de Apocalipse. A segunda coisa muito importante que você precisa saber é que o livro de Apocalipse foi escrito em meados dos anos 70, 80 e 90 depois de Cristo. Eu vou explicar. No período do Império Romano, quando Nero ele começou a perseguir os cristãos, o cristianismo estava sendo obliterado por muitos imperadores romanos. E tipo assim, a gente analisa que o Império Romano era um dos maiores impérios do mundo naquela época, e João foi levado para a ilha de Patmos. Segundo as tradições católicas, judaicas e cristãs, no geral, nas tradições gerais, João foi levado para um caldeirão. Ele quase foi morto pelo Domiciano, mas ele não morreu porque Deus salvou ele, certo? Aí João foi levado para a ilha de Patmos, que fica na Grécia, é bem nos arredores da Grécia, onde tinha vários escravos a serviço do Império Romano para ter essa necessidade de sobreviver. Ou seja, não necessidade, e sim obrigação de sobreviver. Porque se não sobrevivesse, estaria lascado, estaria morto, literalmente. Outra coisa muito importante para citar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é aquele negócio zumbi, anjo, demônio, não é somente isso. Até porque a palavra Apocalipse vem do grego, significa revelação. Tanto que no inglês, se você perceber, é revelation, não é apocalipse, sim, apocalipse, né? Ou algo do tipo, é revelation. Por quê? Porque Deus e Jesus Cristo, melhor ainda, Jesus, né? Que Jesus é Deus. Quem acredita, é claro, que Jesus é Deus. Quem não acredita que Jesus não é Deus, está sendo otário. Me desculpe, mas não posso dizer mais nada a respeito. Enfim, cada um tem sua vibe, né? Continuando, quando Jesus revelou a João sobre o livro de Apocalipse, principalmente da sua segunda vinda, a gente tem que no contexto histórico João estava referindo-se às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele tinha conhecimento sobre a Ásia Menor, ele tinha esse conhecimento sobre a cultura, sobre as tradições orais, escritas, religiões, enfim, que são as 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Esses são as 7 igrejas da Ásia Menor. E cada igreja, João, ele vai escrevendo e Jesus vai fazer uma crítica sobre essas igrejas. Ouçam o que diz o Espírito das igrejas. Ouçam o que o Espírito diz sobre as igrejas, enfim. Né? Todo o contexto geral histórico, a gente tem que compreender isso. Outro fato interessante é que o livro de Apocalipse, ele tem várias interpretações. Né? A gente percebe que até no milenismo, no milênio, que Jesus vai governar durante 1000 anos na Terra, temos os 3 tipos de pessoas que acreditam no milenismo: pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Quem são eles? Pré é que é o antes, ou seja, Jesus vai governar literalmente antes. Pós vai ser pós o milênio, ou seja, Jesus vai governar pós o milênio, ou tendo essa interpretação. E amilenismo, ou seja, excluído. Vai ser eternamente. Tá? E eu acredito fielmente em nenhuma dessas teses. Até porque eu só acredito em uma só tese, que é Cristo. Enfim, mas vamos continuando. Normalmente, quando a gente percebe que o livro de Apocalipse ele começa a ter essa escrita bem rebuscada, a maioria das igrejas não quer interpretar o livro de Apocalipse. Pelo contrário, eles tentam evitar ao máximo, algumas igrejas, não todas, tá? A gente percebe que Apocalipse requer muito estudo, muita hermenêutica. Para quem não sabe, hermenêutica é o estudo da interpretação. Segundo Paul Ruckel, a interpretação é a base para que você possa compreender o seu olhar sobre as escrituras, certo? Para os calvinistas, para os protestantes em geral, vamos falar assim em geral, o livro de Apocalipse é algo que, dependendo do protestante, tá, pessoal? Não é todo protestante que é assim, não vamos exagerar nem generalizar. Que eles acreditam em algo mais futuro, ou seja, algo que vai acontecer, certo? Outro fato interessante, o livro de Apocalipse relata sobre a besta do mar e a besta da terra. Quem seria a besta? A besta da terra seria Roma, obviamente. E as blasfêmias que eles cometem é por causa dos imperadores se referirem como deuses, segundo os historiadores bíblicos, ou melhor dizendo, historiadores e teólogos da teologia sistemática. Então eu vou trazer um vídeo também com vocês sobre a teologia sistemática, trazendo profundidade do assunto em 2 partes, possivelmente. Enfim, continuando. João, o apóstolo, né? Ele morre na Turquia, que é a Ásia Menor, mas quando João escreve o livro de Apocalipse, ele começa a ter revelações sobre o mundo espiritual, principalmente dos gafanhotos. Um fato interessante também, que os gafanhotos, né, que parecem um homem de mulher, se eu não me engano, perdão, desculpa, é como se fossem helicópteros. As pessoas imaginaram isso, interpretaram isso. Eu não acredito nessa vibe. Por mais que tem teorias que tentam comprovar tudo isso, mas a gente tem que retornar à mesma tecla. O livro de Apocalipse não é Ctrl+C e Ctrl+V. É algo que você precisa ter muito estudo e muito conhecimento. São muitas vertentes teológicas que na grande maioria das vezes são confusas e até mesmo teologias que não correspondem com a Bíblia, tá? Então prestem muita atenção sobre esse caso aí que está tendo na questão do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele começa a ter essa noção, dividindo a espiritualidade do homem
e a questão também do anticristo. Se a gente analisar bem, a marca da besta não é marca do Satanás. Pelo contrário, o próprio Apocalipse capítulo 13, versículo 16, se não me engano, foi 17, 18, 19, que fala que eis a marca, né, 666, que é a marca do nome de Nero. Para você entender isso, você precisa estudar hebraico. O hebraico não moderno, mas o hebraico antigo. Quem é um expert doutor sabe o que eu estou falando. A junção dos números, porque no hebraico tem essa questão dos números que corresponde com letras também, em alguns casos. Mas se a gente analisar bem, o hebraico ele tem essa idiomática algo mais bem complicado, então você precisa ter um rebuscamento para ter uma noção sobre isso, tá? O livro de Apocalipse também relata os 4 cavaleiros. Ah, meu Deus, por que isso? Tudo isso é uma bagunça. Esses 4 cavaleiros, eles têm uma representação. Por exemplo, vou dar um exemplo. O cavaleiro, se não me engano, branco é o anticristo, segundo alguns teólogos. O cavaleiro negro, que está com essa mão assim, né, que está simbolizando a fome. O amarelo é a morte, o vermelho é a guerra. Então cada cavaleiro do Apocalipse tem sua representação, tanto histórica para alguns teólogos, tanto espiritual, que a grande maioria aceita, né? Aceita essa questão aí. Galera, esse foi o vídeo, tá? Fazemos uma análise, vamos fazer mais análise sobre o livro de Apocalipse. Vou criar uma playlist com vocês sobre as revelações, ou seja, tudo o que está relatado em Apocalipse, Mateus 24, Daniel, enfim, todos os pequenos livros e grandes livros da Bíblia que correspondem ao fim dos tempos e à volta de Jesus, eu vou fazer na playlist Revelações, tá? Então fiquem ligados, que a gente vai fazer uma série completa explicando um pouco sobre o livro de Apocalipse também, tá? Além disso, vamos explicar os cânones de Dorothy, tá? E entender um pouquinho de hermenêutica, já que Apocalipse tem que ter boa hermenêutica, viu? E é isso, galera. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus te abençoe e até a próxima. Falou!